Famílias desertas no mundo aparentemente superpovoado. Casais sem filhos num país que pratica 3 milhões de abortos por ano. O drama da infertilidade é um imenso contraste. Cerca de 20% de todos os casais em idade fértil não conseguem engravidar depois de 2 anos de tentativas. Um número que situa a infertilidade como uma das mais prevalentes doenças do planeta. Olá, tudo bem? No Medicina e Saúde de hoje, você vai entrar em contato com o lado da medicina que possibilita a reprodução humana em laboratório. Isso tudo começa com a ansiedade diante do insucesso de uma gravidez almejada, que vai dando lugar à angústia e, muitas vezes, ao abalo conjugal. A solidão a dois é uma situação terrível. Evidentemente, nenhum dos dois é culpado individualmente pelo problema. A infertilidade é sempre conjugal. De qualquer forma, a ciência da reprodução assistida no século XXI é a resposta mais objetiva e mais feliz às preces de um casal infértil. Reprodução humana assistida, a vida ao alcance da medicina, é o tema do programa que começa agora. A reprodução assistida são todas as técnicas que foram desenvolvidas para a gente poder ajudar as pacientes que têm dificuldade para engravidar de uma maneira o mais semelhante ao processo que acontece naturalmente na mulher ou no homem. No processo natural de fecundação, o óvulo é fertilizado pelo espermatozoide durante o período fértil da mulher, e isso é o início da gravidez. A concepção, como também pode ser chamada, ocorre geralmente nas trompas de Falópio. Como parte do ciclo menstrual, um óvulo é liberado de um dos ovários aproximadamente 14 dias antes do primeiro dia do período menstrual começar e segue para uma das tubas uterinas. Se houver espermatozoides presentes, a fertilização pode acontecer e o óvulo fecundado é transportado até o útero e, na ausência de espermatozoides, a fecundação não ocorre, acontecendo assim a menstruação. Em situações em que mais de um óvulo é liberado e fertilizado, ocorre uma gestação múltipla. E neste caso, os gêmeos são fraternos. Já os gêmeos idênticos são resultado da separação de um único óvulo já fecundado em 2 células independentes. A gente sabe que os casais que têm dificuldade para engravidar depois de 1 ano tentando, aquele casal que não conseguiu engravidar, não está tomando nenhum método anticoncepcional, não conseguiu o êxito da gravidez, eles geralmente são 20% dos casais que vão ter essa dificuldade. 80% engravida espontaneamente. A inseminação é um processo onde a gente trabalha com os espermatozoides, né? Então, na parte masculina, nós vamos pegar esse espermatozoide que geralmente tem alguma alteração, seja de número, de motilidade, de quantidade, e ele dentro do laboratório, através de técnicas então que são utilizadas, eles são capacitados, então eles ficam de uma maneira mais ágeis, uma concentração melhor, e esse espermatozoide então vai ser colocado dentro do útero da mulher após um preparo da mulher também. Então a gente também aumenta as chances desse casal para engravidar, não só aumentando a potência ou a capacidade do espermatozoide, mas também preparando a mulher para receber esse espermatozoide. A inseminação artificial é o processo de introdução dos espermatozoides diretamente no interior do útero. Geralmente é indicada para casais com infertilidade masculina, como baixo volume de sêmen, baixa concentração ou motilidade diminuída dos espermatozoides. Mas a inseminação artificial também pode ser utilizada para tratar casos de infertilidade feminina, como problemas do muco cervical ou fatores imunológicos, ou ainda quando não se tem nenhuma causa diagnosticada. Na fertilização in vitro, esse processo, o encontro então do óvulo com o espermatozoide é feito dentro do laboratório. Nós retiramos os óvulos da mulher, que também ela é medicada para produzir mais óvulos naquele mês. Pegamos então o espermatozoide do homem, né, lógico, e então essa fusão acontece dentro do laboratório, através de equipamentos próprios para isso.
A fertilização in vitro é um procedimento de tratamento de reprodução assistida amplamente utilizado, resolvendo vários distúrbios da fertilidade, em especial problemas de tubas uterinas e deficiências dos espermatozoides não graves. A fertilização in vitro é um processo de 4 etapas. Na primeira delas, o hormônio folículo estimulante é utilizado para estimular o crescimento do maior número de óvulos possível. Tal desenvolvimento múltiplo aumenta as chances de fertilização e de gravidez. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 60 milhões de casais são inférteis. No Brasil, 1 em cada 6 casais apresenta problemas de fertilidade após um ano de vida sexual ativa sem o uso de métodos contraceptivos. Ao contrário do que se pensa, a mulher não é a única responsável pela dificuldade de concepção de um casal. Nos casos de infertilidade, 40% são motivados por problemas na mulher, 40% por problemas no homem e 20% por problemas em ambos por causas indefinidas. Se considera que após um ano, o casal jovem com menos de 30 anos, um ano tentando a gravidez, se não conseguir, deve procurar tratamento, preferencialmente com um ginecologista especialista da área, porque principalmente após os 35 anos, a fertilidade da mulher decresce muito. Primeiro você tem que ter um diagnóstico do que o casal apresenta, né? Se o fator é feminino, é masculino, ou se os dois apresentam. Dependendo da dificuldade que você tiver, do que eles apresentarem, você vai precisar de outros profissionais junto, né? Para prepará-lo, deixá-lo adequado para que a gente possa fazer a reprodução assistida. No próximo bloco, você vai conhecer casais que, após o tratamento da reprodução assistida, viram seu sonho virar realidade. A gente sempre soube que quando fosse realizar esse sonho, teria que ser dessa forma, né? Pela reprodução assistida. O intervalo é rápido. Medicina e Saúde volta em instantes. Até já! Estamos de volta e o Medicina e Saúde de hoje faz uma incursão ao mundo da tecnologia da reprodução assistida. O acompanhamento psicológico dos futuros pais ainda não é obrigatório. A história do casal que se submeteu à fertilização in vitro e que teria optado por levar para casa apenas 2 dos 3 bebês gerados em uma maternidade de Curitiba levantou o debate sobre as normas para a reprodução humana assistida e as necessidades de acompanhamentos nesses casos. O Brasil não possui lei regulamentando o procedimento. As regras estão definidas em determinação do Conselho Federal de Medicina. Quando um casal normalmente parte para a reprodução assistida, eles vêm já com uma frustração de não terem conseguido isso naturalmente, né? E normalmente essa frustração é vivida com um pouco de até culpa. O que eu observo bastante é que, na medida que o casal não trabalha isso, tá, esta relação vai se desestabilizando, e eu uso o termo muitas vezes, vai se corroendo, né, e acaba culminando em situações onde este filho lá no final é quase um troféu, né? E eu posso determinar tanto essas coisas. Eu determino o sexo, daqui a pouco eu vou poder determinar a cor do olho, a cor do cabelo e não sei o que mais. Isso é o que a gente viu agora na mídia, né? Nessa situação do casal que a fertilização se desenvolveu entre as crianças e aí eles decidiram, não, queremos só 2, como se fosse uma mercadoria de prateleira. As 3 meninas lembradas pela psicóloga estão sob a guarda do Conselho Tutelar em Curitiba por decisão judicial. Um fato polêmico que dividiu a classe médica e a opinião pública. Eu estava assistindo, inclusive, a entrevista do Caran. O Caran é um grande amigo meu de Curitiba e nessa transferência ocorreram uma gestação de trigêmeos. E, logicamente, que nós temos que entender o casal. O casal que vem de uma fertilização in vitro, ele tem a necessidade de ter um apoio psicológico, porque o insucesso é muito frequente. Em tendo um insucesso frequente, esse casal já está emocionalmente muito abalado, né? Então, não colocaria isso como um crime do pai não querer levar os 3 filhos para casa. Eu acho que foi uma atitude impensada do pai,
Não tem como você escolher 2 filhos para levar para casa. E achei uma atitude fantástica da justiça. Ou você leva os 3, ou você não leva nenhum. A avaliação da psicóloga é prudente, requer um olhar atento às diversas formas que as pessoas têm em enfrentar situações que exigem paciência, compreensão e persistência. Requisitos, aliás, que tem de sobra na história de Ana Paula e Paulo, os pais de Lutero, que chegou há pouco tempo, mas já tomou conta da vida do casal, que desde o começo do relacionamento sabia que, se quisessem ter filhos, teriam que optar pela reprodução assistida. Antes de começar a namorar com a Ana Paula, eu já sabia que a possibilidade de um filho pelo método natural seria muito difícil, quase impossível. Há 17 anos, eu sofri uma queda onde eu tive fratura de coluna, eu fiquei paraplégico durante 1 ano em cadeira de rodas, eu voltei a andar. Depois que eu voltei a andar, eu voltei a procurar ter vida normal. Isso a gente tinha consciência desde o início do nosso namoro. Então a gente sempre soube que quando fosse realizar esse sonho teria que ser dessa forma, né? Pela reprodução assistida. Fomos até a cidade de Toledo, a 47 quilômetros de Cascavel, para conhecer Leandra, o marido Lotário e o pequeno Leonardo. A história do casal é mais uma entre milhões de casais que tentaram, durante muito tempo, realizar o sonho de serem pais. Então, há 3 anos a gente estava tentando, ter um filho, né? E daí eu fiz, fui no meu médico, né? E daí fiz os exames, e daí já apontou que a gente tinha um problema, né? E daí, nesses 3 anos, não consegui nem engravidar. Aí o médico então disse que a gente teria que fazer a fertilização, né? No processo você tem aquele desgaste físico, né? Que você corre pra cá, corre pra lá, você faz os exames. E no caso, a gente mora em Toledo, né? E a gente tinha que ir pra Cascavel, né? Pra poder fazer, a gente fez lá, né? E, o emocional da gente também, né? A gente fica assim, sentindo, né? Que às vezes você vai correr atrás, talvez não vá dar certo, né? E a gente também tinha pensado em adotar, né? Só que eu acho assim, todo casal pensa, né? Em ter o seu próprio filho, né? Nos últimos anos, aqui bem próximo, aqui em Toledo, em Cascavel, se faz as técnicas de reprodução assistida, permitindo os casais realmente conseguirem ótimos resultados com taxas de gravidez muito elevadas, semelhante aos grandes centros. Isso é uma alegria muito grande trabalhar nessa área, porque a gente vê que em torno de 90% dos casais têm o seu bebezinho em casa. As taxas de sucesso são muito grandes. A proporção de casais com problemas para engravidar atualmente é grande. Houve mudanças no comportamento da família. A mulher moderna assumiu seu papel no mercado de trabalho e, consequentemente, retardou-se o desejo de maternidade. O que antes acontecia dos 20 aos 30 anos, agora ocorre após os 30, os 40. Tem algumas pacientes que acabam postergando até um pouco mais, acima de 40 anos. Agora, o que a gente tem que deixar claro é que mesmo com a reprodução assistida, a gente tem diminuição das taxas de gravidez após os 35 anos. Por quê? Porque a qualidade do nosso óvulo depois dos 35 anos não é a mesma do que quando nós tínhamos 20 anos. Então, mesmo a gente trabalhando, usando tudo que nós temos, nós conseguimos, muitas vezes, mas a gente ainda assim tem uma diminuição de taxa. Então, o ideal é que mesmo essa paciente que está tendo alguma dificuldade para engravidar, é que tente fazer abaixo dos 35 anos. Acima dos 40, nós também temos possibilidade, através de uso de medicamentos ou do próprio laboratório, de a gente conseguir a gravidez. Porém, muitas vezes, a gente vê na televisão pacientes com 45, 50 anos, recentemente teve um caso de 60 anos, se não me engano. Isso a gente sabe que é compartilhamento de óvulos. Então, existiu uma doação de óvulo para essa paciente, para essa pessoa que engravidou. Porque muitas vezes, depois dos 45 anos, é muito difícil nós conseguirmos ter óvulos, produzirmos óvulos adequados para fertilizar. Pergunto ao médico especialista em reprodução humana se a reprodução assistida aumenta os riscos de má formação congênita. Dr. Fernando diz que não e explica como ocorre o tratamento. A reprodução assistida, ela vai
vai ter risco de malformações, mas os mesmos riscos de uma gravidez concebida naturalmente. Os últimos trabalhos mostram talvez uma pequena diferença, mas isso ainda é muito pequeno, teria que ter mais casos para avaliar, mas até hoje, aqui no nosso serviço, nós nunca tivemos caso de malformação. Existem vários protocolos, né? Nós aqui adotamos um protocolo em que você faz um preparo da paciente antes de ela começar a usar os medicamentos em que ela vai ser induzida a ovulação dela. Você induz a ovulação, demora em torno de uns 14 dias. Nesse dia que a ovulação está boa, né, você faz um controle e tudo. E quando essa ovulação está adequada, ela vai para o hospital e retira esses óvulos. Retirou esses óvulos, o marido coleta o sêmen, ou se não tiver, é feito biópsia testicular, punção, a maneira que você vai conseguir o gameta masculino. Faz a fertilização no laboratório e essa paciente recebe alta e em 3 dias ela retorna ao hospital para receber seu embrião. Aí depois disso é feito um tratamento para diminuir chances de aborto até o 3º mês. Aí depois disso a gravidez corre como sendo uma gravidez normal. O Conselho Federal de Medicina anunciou novas regras para a reprodução assistida no Brasil. Mais casais terão acesso à técnica e os especialistas terão que seguir normas mais rígidas, como, por exemplo, acatar o número máximo de embriões a serem transferidos para a receptora, que não pode ser superior a 4. Em relação ao número de embriões a serem transferidos, são feitas as seguintes determinações. Mulheres com até 35 anos podem receber até 2 embriões. Mulheres entre 36 e 39 anos podem receber até 3 embriões. Mulheres com 40 anos ou mais, até 4. Mulheres estão cada vez tentando engravidar mais tarde, estão primeiro pensando em estabelecer a sua vida, em ter o seu padrão de vida legal e depois gestar. E com isso nós sabemos que a partir de 30, mas principalmente aos 35 anos, a mulher ovula menos, a chance de gravidez é cada vez menor, né? E os folículos são cada vez piores. Então existe esse trabalho bem recente, tá? Que está sendo realizado em répteis, que é a troca, que foi com a Dolly também foi feito dessa forma, que é a troca do núcleo, né? Que é o núcleo que leva as características do DNA, essas coisas. Então você pega um folículo jovem, de uma paciente jovem, pega o folículo de uma paciente com mais idade, retira-se o núcleo dessa paciente jovem e se coloca um núcleo que mantém as características genéticas dessa paciente de mais idade. Ok? E aí você transfere para essa paciente de mais idade um filho que é dela. Depois do intervalo, você vai conhecer mais sobre o universo da medicina que possibilita a reprodução humana assistida, ajudando casais que não podem ter filhos. Não, eu acho que não brinca de Deus, eu acho que é o contrário. Deus nos deu a capacidade de pensar e nos deu a autoridade para a gente levar a nossa vida. O que nós temos que ter dentro disso, e isso que eu digo que falta um pouquinho, é ética. É daqui a pouco, Medicina e Saúde volta já já. Para você que está ligando a TV agora, o Medicina e Saúde de hoje está falando sobre reprodução humana. O Conselho Federal de Medicina determinava que apenas casais heterossexuais poderiam recorrer à reprodução assistida. Agora, casais homossexuais e pessoas solteiras que desejam ter filhos também podem recorrer a esse tipo de procedimento. As novas regras determinam ainda que não pode haver seleção de embriões para escolher o sexo ou outras características do bebê. Embriões, óvulos e espermatozoides congelados poderão ser usados mesmo depois da morte do doador, desde que haja autorização em cartório. Tecnicamente é possível, tá? Agora, eticamente, ele está contraindicado, com algumas exceções. A paciente que apresente alguma doença genética ligada ao sexo. Um exemplo seria a hemofilia, né? Porque a hemofilia ela só se manifesta em meninos. Então, nesse caso, está indicado você tentar fazer a sexagem para que essa paciente tenha a menina, para diminuir esse risco. Existem algumas outras doenças também, mas se for só por gosto do paciente, a gente não. Aí é a natureza que se encarrega de selecionar. Possibilitar a chegada de um filho. Esse foi o único pensamento de Ana Paula e Paulo quando resolveram fazer o tratamento para a infertilidade,
que foi encarado com muita naturalidade pelo casal desde o início. A gente procurava agir de maneira natural, né? Não ficar ansioso, porque a ansiedade acaba atrapalhando. E o médico sempre explicando tudo certinho, que havia possibilidade de não dar certo, então a gente estava ciente disso, que tanto tempo de tratamento poderia chegar na hora e não dar certo. Então a gente estava consciente que, infelizmente, poderia ter essa questão de não dar certo o procedimento, né? Começamos a procurar ajuda para engravidar depois de praticamente 6 meses de casados. Lucileide mora em Palotina e desde o início de seu casamento com Vitor Hugo, o desejo de ser mãe a levou a várias tentativas de fertilização in vitro. Religiosa, Lucileide buscou conselhos sobre a reprodução humana junto aos padres de sua paróquia. E para alívio do casal, a resposta não poderia ter sido mais sábia. Nós ficamos indecisos pelo fato da religião, né? Por sermos daí católicos e não termos assim clareza se poderíamos fazer ou não. Então foi um período assim bem de indecisão entre adotar, entre fazer. E por fim decidimos conversar então com os padres e eles nos orientaram que seria melhor tentar, já que a medicina, Deus deu a sabedoria ao homem, então que nós tentássemos primeiro. Se não desse certo, então aí sim partir para adoção. Lucileide deu à luz a João Vitor e Isabela Maria no dia 30 de março. Toda a saúde do mundo ao casal de bebês e também aos pequenos Leonardo e Lutero, que participam do programa de hoje. Em Cascavel, temos um centro hospitalar que é referência no atendimento às futuras mamães. No Centro Médico Hospitalar Gênesis, tudo foi detalhadamente projetado para atender o momento mais especial na vida do casal, a chegada de um filho. Também atende grande parte do movimento obstétrico da cidade, né, como uma maternidade de referência, né, uma maternidade de excelência também. Então são os dois pontos fortes, digamos assim. É um hospital para cirurgias eletivas e para atendimento obstétrico. Ele tem como diferencial uma estrutura física diferenciada, sendo que a maioria das pessoas que é internada comenta que não parece um hospital. Tais as características que ele apresenta em termos de conforto, em termos de projeto, né, em termos de arquitetura, decoração, seguindo todas as normas também exigidas, né, pelos órgãos reguladores. Enfim, ele é um hospital onde as pessoas se sentem muito bem, porque ele não tem aquela cara tradicional, digamos assim, de um hospital. As pessoas se sentem em casa, tendo o seu atendimento médico, hospitalar, completamente, digamos, com sucesso total. A reprodução humana já foi vista como uma afronta da ciência às questões divinas. Um pensamento que gradativamente vai sendo posto de lado, dada a consciência que uma coisa complementa a outra. Médicos, homens da ciência, são unânimes ao afirmar que tudo tem limite. E esse limite é o respeito à vida gerada por Deus, que capacita o homem e possibilita seus avanços para perpetuar sua obra. Tudo na medicina a gente vai ter que intervir, né? Você está intervindo em qualquer doença que você está tratando, você está mudando o curso natural. Você está tentando corrigir uma alteração que teve para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor depois. Na reprodução humana não é diferente, né? Eu tenho que tratar quem precisa, quem está com uma dificuldade, quem apresenta algum problema. A reprodução assistida está aí para ajudar dessa forma. Claro que a gente tem que respeitar todos os limites éticos e religiosos e principalmente o desejo da paciente, né? A gente vai até uma altura, mas quem vai decidir é a paciente e se tiver um amparo ético por trás. Se não tiver, a gente não faz. Eu acho que não brinca de Deus, eu acho que é o contrário. Deus nos deu a capacidade de pensar e nos deu a autoridade para a gente levar a nossa vida. O que nós temos que ter dentro disso, e isso que eu digo que falta um pouquinho, é ética. Então, assim, quando você vai ver ou acompanhar um serviço de reprodução humana, a primeira coisa que o casal tem que ver é a ética que se utiliza para a realização dos procedimentos.
Não acho que isso seja uma coisa contra a religião, não acho que seja. É a favor da vida, a favor do casal. É preciso sensibilizar nossas autoridades de saúde em todos os governos para o caráter essencialmente democrático da esterilidade conjugal, que afeta ricos e pobres na mesma medida e afeta profundamente o desejo da maternidade e paternidade que está gravado na memória ancestral de nossas células. É mais forte que situações sociais e econômicas e está completamente alheia à suposta explosão demográfica. Ser pai, ser mãe é sentimento de poucos, para muitos. O melhor momento foi quando eu tive ele e eu escutei o chorinho dele, daí sim eu percebi que eu era mãe, porque foi muito bom. Eu acho assim que eu não me arrependo em momento algum de ter feito a fertilização, por mais sabendo que talvez não daria certo, né? E tipo assim, eu faria tudo de novo e tipo assim, ser mãe eu acho que é a melhor coisa do mundo. E tipo assim, eu faria tudo de novo. Na semana que vem você vai acompanhar um bate-papo com médicos onde o assunto são os planos de saúde. Vai saber por que a classe médica reivindica reajuste no pagamento feito pelos planos de saúde e menos interferência dos convênios no tratamento dos pacientes. É na semana que vem e você já sabe, eu espero por você. Até lá, fique agora com a programação da sua Tarobá Digital. Beijo!